Eu. Tá ouvindo? Tá. Ô Glória, estamos começando aí o nosso culto ao vivo. O rei tá mostrando que é bombeiro. Licença um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo arrumar o negócio aqui. Não tá vivo? Tá, peguei esse celular. Tem gente entrando, acho. Aí. Tem sim. Gente entrando. Vai lá. Glória a Deus. David e Melissa tá com a gente aí. Nós vamos esperar alguns irmãos entrarem. Enquanto isso, nós vamos colocar um louvor para a gente ouvir. Temos o tema hierarquia nessa. Claudinei Silva, Deus abençoe. Minha irmã Flávia, minha esposa. Entra, comenta, compartilha. Nós vamos falar hoje sobre hierarquia. Começamos a semana passada, explicamos o que significa hierarquia. Jonatas, paz do Senhor, Jonatas, Madriana, Bruno Oliveira, glória a Deus, vai entrando, comenta, compartilha. Nós vamos ouvir um louvor enquanto os irmãos vão entrando. E logo após nós vamos fazer uma oração e dar início com a gente, irmã Miriam, Deus abençoe. Entra, comenta, compartilha, manda paz aí pro povo. Só neste processo eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Paz do Senhor, irmã Michele. Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim, quebra o meu eu. Maico, Deus abençoe. Ezequiel, Deus abençoe. Sou um vaso, resoleiro, Eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for. Ali da igreja Arca da Aliança, Pastor Márcio, manda um abraço. Resoleiro, Cassiano, Pastor Cassiano, Deus lhe abençoe. A irmã Bel ali congrega conosco. Eu sou. Não. Eu sou apenas barro, pode me mudar, vou te obedecer, custe o que custar. Tira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Manhãzinha chuvosa em Sorocaba. Tá chovendo aí também? Sou vaso, isoleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for. Estou em suas mãos, Senhor. Sou vaso, isoleiro, me preencha Por inteiro. o eternamente
Daniel está com a gente também aí. Evangelista Aldir. Paz do Senhor já. Ô glória. A irmã Gilda. Entra, comenta e compartilha. Se você é um vaso, diga: eu sou um vaso. Eu não mando em mim mesmo. Sim, me refaça. Fino, lindo, irmãos. Irmã Claudete, irmã Esther. Ô glória. Você é um vaso mesmo, Senhor. Eu sou. Ô glória. Eu sou. Irmã Suzy também já está com a gente aí. Minha irmã Flávia Barros. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor que continue falando conosco nessa manhã, pela tua palavra, pelo ensino da palavra. Feche os olhos. Pai, te dou graças, Senhor, por essa manhã estar aqui com os meus irmãos, através, Senhor, das redes sociais, para estudarmos a tua palavra. Aprendemos mais sobre ela, aprendemos mais com ela, aprendemos mais através dela. Tira de nós todos os nossos pensamentos, as nossas próprias filosofias, as nossas próprias vontades, nossos pontos de vista, Senhor, e nos dá a oportunidade de aprender pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, a Tua palavra somente, Senhor. Como disse Lutero, ninguém está acima da palavra, apesar de poder interpretá-la. Então eu lhe peço, Senhor, que nessa manhã a Tua palavra faça o que nós não podemos fazer. Entre aonde nós não podemos entrar. Toque aonde nós não podemos tocar. Que possamos ajustar o que está desajustado. Que possamos melhorar o que ainda não está na onde o Senhor deseja. Que nós possamos tirar o que está sobrando. Colocar o que está faltando. Senhor, nos ensina. Ó Senhor, eu posso falar, mas só o Teu Espírito pode convencer. Eu lhe peço, Senhor, nessa manhã, fala conosco pela Tua palavra. Revela-nos os Teus mistérios mais profundos. Ó Senhor, eu sinto uma comunhão contigo tão maravilhosa nessa manhã. Ó Senhor, que o Senhor possa tocar e fazer a Tua obra em nós, por nós. Aleluia. E através de nós. Ó Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Enche o nosso coração. Enche a nossa alma. Brilhando a Chia, o Kubarras. Para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Minha mãe entrou com a gente aí também. Aleluia. Tem uma presença graciosa de Deus aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Tamires também está com a gente. A Jéssica Luz também está com a gente. Nós vamos começar esse estudo tratando da onde paramos. Falamos o que significa hierarquia na semana passada. Falamos que nada acontece sem liderança, nada melhora sem liderança,
nada se desenvolve sem liderança, nada muda sem liderança, nada é corrigido sem liderança. Todo mundo e em todo lugar, em todo tempo estão sendo liderados. Então vemos uma necessidade muito grande de voltarmos a respeitar e amar as lideranças que são constituídas por Deus sobre nós. Romanos, daí nós paramos em Romanos 13, versículo 1 e o versículo 2. Nesse momento eu vou, Pai do Senhor, Irmã Maria, Hidrautec Caça, Deus abençoe. Irmã Maria Machado está com a gente aí. E nesse momento agora nós vamos parar um pouco de comentar aqui os comentários, mas vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. E logo após, depois do estudo, nós vamos dar a paz do Senhor aos irmãos, cumprimentar os irmãos. Mas nesse momento, para a gente não ficar aquele negócio cumprimenta, fala e tal, eu vou focar aqui no estudo. E você, logo após, só que essas pessoas aqui não dá paz do Senhor, eu vou precisar dar paz do Senhor para elas. Dinael Gomes, Deus abençoe. Irmã Claudete, Deus abençoe. A minha sogra está com a gente aí. Irmã Dilma, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Isaac Monteiro também está com a gente aí. Vamos lá. Essa lealdade, dando continuidade, nós vamos ir para esse texto aqui. Essa lealdade precisa ser vista por todos, de perto, de longe, e os que estão perto de cada departamento. Líder, obreiro e membros precisam abraçar aí. Quer dar um oi para os irmãos? Vem aqui. Dá um oi para os irmãos. Olha lá. Deus abençoe. Os que estão tanto de perto quanto de longe precisam abraçar a ideia de seu líder, pois somente assim haverá um rendimento que Deus deseja. Entendendo que há uma necessidade de liderança. Segundo, entendendo que além de haver pastor Tiago, agora eu entendi quem é, ô glória, Deus abençoe. Entendendo que há primeiro, uma necessidade de liderança. Se você quiser, anote isso aí de uma maneira pedagógica, para você não esquecer. Primeiro, necessidade da liderança. Segundo, que essa liderança, ainda que não seja o que você mais almeja, o que você mais deseja, é aquilo que Deus tem para aquele momento, para aquele tempo e para aquela ocasião. Sendo que as lideranças são constituídas por Deus. Tendo em visão isso, e ponderando que as pessoas que vão estar ao redor da liderança precisam estar não somente em corpo físico, mas na mesma ideia, no mesmo pensamento, na mesma visão. Porque se você for ver a palavra divisão, e eu já vou tratar um pouco mais desse assunto, ela vem da junção de duas palavras,
que significa dois, e visão, ou seja, duas visões. Quando tem duas visões, o negócio não anda. Por isso que Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste, ele não pode subsistir. E aonde há divisão, ela altera a vontade de Deus. Então a divisão não é de Deus, não provém de Deus. Olha, eu vou ler um texto aqui com os irmãos, no livro de Gênesis, para o início desse estudo. Gênesis 11, versículo 1. Diz assim: ora a terra toda tinha uma língua só, e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu. Olha que coisa. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora, olha só, agora não haverá restrição, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a linguagem do outro. Três pilares. Os estudiosos, eles dizem que o líder dessa época, o líder dessa construção da famosa Torre de Babel era Nimrod. E você percebe que esse trabalho era feito no pilar do quê? De união. Eles se uniram, então eles estavam juntos, trabalhando. Não é que nem algumas empresas que um trabalha e o resto fica olhando. Todos estavam trabalhando. Segundo, eles, além de estar trabalhando, eles estavam em uma só língua. Eles falavam a mesma língua. Então você perceba que além de ele estar trabalhando, eles estavam falando a mesma língua. Eles só tinham um defeito: eles não agradaram a Deus. Entendeu? Se eles se unissem e falassem uma só língua para um trabalho que agradasse a Deus, com certeza o trabalho tinha tido um bom êxito. Então a liderança, ela precisa promover a união no meio dos que são liderados. E os liderados precisam promover a união junto ao seu líder. Então, todas as vezes que você percebe que há uma divisão, como eu disse, duas visões, há grandes problemas. Por quê? Porque você percebe que um fica de um lado, outro fica de outro,
e causa aquilo que nós costumeiramente chamamos de panelinha. Eu sei que não deve ter na sua igreja panelinha, né? Panelinha só em alguns outros lugares. Nas nossas igrejas não tem quase panelinha. Panelinha não, é só no mundo que tem, né? Na igreja não tem aquele grupinho que não gosta do outro grupinho, entendeu? E isso atrapalha, irmãos, a obra de Deus de uma maneira tão sagaz, tão ferrenha, que a maioria das pessoas nem percebe que estão atrapalhando e estão cheios de razão, entendeu? Estão cheios do seu ego, da sua própria visão, dizendo assim: não, eu tô certo, se ela quiser, ela que venha me pedir perdão. E aquelas divisões dentro da igreja causam um mal terrível. O crescimento da igreja, ele precisa ser em meio à união e ao trabalho conjunto ao seu líder, entendeu? Não adianta você ficar, às vezes você está pregando, tem gente lá embaixo conversando, dizendo: o pastor está falando errado, o pastor está dizendo errado, mas quase ninguém, ou quase ninguém, para não dizer ninguém, ter coragem de, depois do culto, chegar no pastor e falar assim: pastor, eu posso conversar com o senhor com educação? Pastor, o senhor falou algo tal, o senhor pode me explicar melhor? Deu poucos, para não dizer ninguém, entendeu? Então fica formando aquela junção de pessoas que ficam fazendo isso e tal, mas não chegam, não tem coragem de chegar ao seu líder e conversar com o seu líder diretamente, e fica causando aquelas famosas panelinhas dentro da igreja. É horrível isso. Quem trabalha na igreja, quem tem essa função de liderar na igreja, ele também tem que tomar cuidado para ele não ser aquela pessoa parcial, que fica de um lado, fica de outro. Eles precisam trabalhar a liderança junto com provocar a pacificação. Você não pode você não pode colocar lenha na fogueira. Provérbios diz que se não tiver lenha, o fogo se apaga. Ali no contexto, ele não está falando do fogo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, não. Ele está falando dos linguarudos, entendeu? Das pessoas que promovem fofoca, maledicência no meio do povo. A Bíblia diz no Pentateuco que era para colocar o mexeriqueiro para fora do arraial, entendeu? A gente não pode aceitar, irmãos, as pessoas falando mal dos nossos líderes dentro da nossa casa. Você não pode se envolver em rodinhas paralelas para falar mal do seu líder. Por quê, pastor? Por quê? Porque o correto sempre é você que não concorda com algo, primeiramente orar. Segundo lugar, se colocar no lugar, porque é fácil eu dizer que tomaria uma decisão sem estar lá, entendeu? Às vezes eu vejo, principalmente no Facebook hoje, tem cientista, infectologista, doutor, médico, sem nunca ter sentado numa cadeira para fazer uma faculdade daquele assunto, para tratar daquele problema. Esses dias me perguntaram: pastor, por que o senhor... É lógico que eu tenho a minha visão, eu não sou uma pessoa alienada, eu procuro informações, eu procuro conhecer, eu procuro saber, entendeu? Tenho as minhas opiniões, mas eu não posso me equiparar e me equivaler a uma pessoa que já tem um preparo para aquela situação naquele momento, entendeu? Então a gente precisa avaliar isso, porque muitas vezes nós temos dificuldade
de nos colocar no lugar. E começamos a ter a nossa própria visão e a nossa própria vontade contradizente à liderança, mas não nos colocamos no lugar dela. Em primeiro lugar, então, precisamos orar. Não concordamos com algo? Vamos orar. Segundo, você orou, se coloque no lugar. E ele, o que ele está passando? O que é que existe ali para que ele possa solucionar aquele problema? E em terceiro lugar, chegue ao próprio líder. Não fique formando opiniões aleatórias ao redor, entendeu? Forme a sua opinião e exponha ao seu líder, coloque na mesa para que ele possa também analisar. Nós vemos um líder como Moisés que teve um conselho de Jetro e ele acatou aquele conselho e foi bem sucedido. Então nós percebemos o quê? Que nós precisamos ter esse trabalho em conjunto, e quando não concordarmos com algo, que isso é natural, isso é normal, entendeu? Você precisa tomar essas 3 atitudes, marque elas, escreva aí, quando eu não concordo. Primeiro, ore. Segundo, se coloque no lugar. E terceiro, você precisa expor a sua ideia à pessoa correta, entendeu? À pessoa certa. E quando você faz isso, você se coloca na posição de ajudante, orando, se colocando no lugar e logo após expondo ao seu líder aquilo que é necessário ou que você pensa ser necessário. Quem sabe isso vai fazer com que você entenda um pouco mais da visão que ele está tendo e do que ele está passando. Vamos lá. Então, tendo essa ideia de lealdade, hoje a lealdade tem sido algo banal até mesmo. Nós vemos às vezes pessoas que recebem a honra de serem abençoados na sua igreja, na onde estão, e infelizmente não sabem lidar com aquela situação. Eles recebem aquela bênção, mas não sabem lidar com ela. Quando era um membro, era uma coisa. Quando se torna, por exemplo, um diácono, ele já muda, ele já tem um pensamento diferente, e isso é algo totalmente errado, e a gente precisa ver isso aqui agora. Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia em Números. Números, capítulo 3. E o versículo 6. Diz assim: faze chegar a tribo de Levi e põe na diante de Arão, o sacerdote, para que sirvam a Deus. É isso que está escrito? Não. Está escrito para que o sirvam. E olha o que é mais eu estava ontem estudando isso aqui. Olha o que diz a tradução ou a versão aqui da Torate.
um livro de comentário do Pentateuco. Diz assim: e Deus disse a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e a coloque para servir a Arão. Ou seja, a tribo de Levi iria servir a Arão, o líder da tribo. O que é isso, pastor? Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas não querem servir ao seu líder. Eliseu lavou as mãos de Elias. Hoje as pessoas não querem nem dar as mãos, quem dirá lavar as mãos. Entendeu? É extraordinário, irmãos, quando nós não conseguimos encontrar nas pessoas hoje essa facilidade de podermos servir ao próximo, entendeu? De servir a nossa liderança. Mas os levitas, eles tinham essa obrigação de servir a Arão. Ah, pastor, eu não sirvo, eu sirvo a Deus. Irmãos, a maior revelação de ser servo de Deus é a qualidade do seu serviço ao próximo. O trabalho de Deus tem uma liderança, uma hierarquia. Como você serve ao seu pastor? Ah, mas o pastor não é Deus, mas é colocado por Deus. Veja algo interessante. Eu estava lendo aqui, olha que algo interessante. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. O versículo de número... Vamos ler aqui 2 versículos. Olha lá. O versículo de número 12. Vamos ler o 16 e vamos ler o 17. E voltei-me, versículo 12, para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E versículo 16. Tinha ele na mão 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Olha o 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E no versículo 20, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então você percebe o quê? Percebe o quê? Que, em primeiro lugar, quem são as 7 estrelas? São os 7 anjos das 7 igrejas que ele enviaria a carta. Quem são os anjos? Os anjos são os líderes, os pastores, a palavra angelos, os mensageiros, os que estavam liderando,
a cada lugar correspondente. Quando João cai na presença de Jesus, Jesus o levanta com o quê? Com a mão direita, mostrando que os líderes precisam levantar caídos. Líderes que estão nas mãos de Jesus levantam caídos. Você percebe isso? Que coisa linda? Tão grave. O líder não está na sua mão. Meu dízimo é alto, mas ele não está na sua mão. Você é rico, mas ele não está na sua mão. Você é influente, mas ele não está na sua mão. Você tem capacidade, mas ele não está na sua mão. Tem gente falando, o pastor vai comer na minha mão. Não come, porque ele não está na sua mão. Ele está na mão de Jesus. Ele está na mão de Deus. O pastor que é pastor, que tem um chamado, ele não está na mão dos homens. Ele está na mão de Deus. Isaías 43, 13 diz: quem há que pode fazer escapar das minhas mãos? Então, quando você tem um problema com seu líder, você está mexendo com alguém que está na mão de Deus. E Deus sabe trabalhar no líder. Deus sabe como agir no líder. Se você se meter com ele, você vai comprar briga com Deus. É como Saulo. Saulo começou a perseguir igreja, se levantar contra a igreja, falar, prender crentes e etc e tal. O que aconteceu? Jesus apareceu no caminho e falou para ele o quê? Ei, por que tu me persegues? Você está mexendo com quem está na minha mão. Ei, ele não falou porque persegue a minha igreja, falou porque tu me persegues. Por quê? Porque quem mexe no que é de Deus, mexe com Deus. Se Deus colocou algo lá, irmão, se Deus colocou alguém lá, se Deus promoveu alguém lá, não se mete. Deixa na mão de Deus. Deus sabe a hora que põe, a hora que tira, a hora que coloca, quem coloca, como coloca. Deus sabe. Não se mete com quem está na mão dele. Não vai mexer no que está na mão dele. Porque ele não abre mão de quem está na sua mão. Ô glória! Mas eu não concordo, mas ore, se coloque no lugar, chegue, converse com o seu líder, mas não faça panelas na igreja, não faça problemas na igreja, não cause problemas ao seu líder. O seu líder, ele foi colocado por Deus, ele é de Deus, porque nenhuma liderança constituída, ela é a não ser de Deus. Você está entendendo? Entendeu? Tem gente descendo a madeira no presidente, tem gente descendo a madeira no governador, descendo a madeira no deputado. Eu não concordo com muita coisa, mas o que eu tenho que fazer é orar, me colocar no lugar. Ah, mas ele está fazendo coisa errada. Irmão, ninguém que se mete com o que é de Deus, aleluia, e pode ser o melhor rei. Teve um rei que era muito bom, mas quando ele foi fazer o que era do sacerdote, saiu com uma lepra na testa. Você está entendendo? Deixa a liderança na mão de Deus. Deus sabe como lidera. Deus sabe como trabalhar no líder. Agora, se você continuar, você vai comprar briga com Deus. Entendeu? Então fica na sua. Ore, interceda mais, busque mais. Reclame menos. Reclame menos, porque nós estamos na benção, entendeu? Então vamos lá voltar agora em Números 3, porque eu quero extrair algumas lições aí. Eu quero extrair algumas lições aí e aprender com os irmãos sobre como servir melhor a nossa liderança, aqui com os levitas, Jesus e a igreja. Vamos lá.
Daqui a pouco eu vou cumprimentar todos os irmãos aí. Mas nesse momento a gente precisa ter uma atenção aqui dobrada. Vamos lá. Primeiro, versículo 6 aí do capítulo 3 de Números. Fazei chegar. Escute isso. Não há liderança à distância, somente tirania. O povo precisa se achegar a seu líder e o líder precisa se achegar ao povo de longe. Não teremos uma visão real, somente, senão não teremos uma visão real, mas somente uma imaginação baseada no que eu penso, aprendi e vivi. Por exemplo, chegou um pastor na igreja, as pessoas já olham e falam assim: esse pastor deve ser assim, esse pastor deve ser assado, esse pastor deve ser assim, esse pastor deve ser daquele jeito. Porque ele está pressupondo algo de alguém por causa de algo que ele já aprendeu, por causa de algo que ele já viveu, ou por causa de algo que ele já esteve uma experiência. Muitos irmãos já chegaram em mim. Eu sou uma pessoa reservada, eu não sou de andar em grupinhos de pregadores, tal. Sou uma pessoa reservada, sou uma pessoa na minha e não sou daqueles de ficar em grupinhos. E muitas pessoas já chegaram em mim e falaram assim: eu pensei que o senhor era arrogante, era metido. Por quê? Por causa de uma visão. Mas ao chegar perto, eles perceberam que eu não sou nada disso. Às vezes, porque eu sou meio duro nas minhas mensagens, nas minhas pregações, algumas pessoas acham que eu sou uma pessoa ignorante, uma pessoa inflexível. Mas ao chegar perto, eles percebem que não, podem conversar comigo abertamente, entendeu? Que não sou um tirano, nada disso. Então o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas têm uma visão da gente sem antes mesmo nos conhecer. Uma vez, por exemplo, um irmão conversando comigo perguntou se eu podia pregar na igreja dele. Eu falei: lógico, com certeza, irmão. E quanto que o irmão cobra? Eu falei assim: não, eu não estipulo valores para ir pregar, nunca fiz isso. O que o irmão puder fazer por mim será uma bênção. E ao dizer isso, o irmão chorou. Por que o senhor está chorando? Ele falou: porque faz muito tempo que eu queria levar o senhor, mas me disseram que era muito caro para levar o senhor. Então, irmãos, são coisas que às vezes de longe você não consegue perceber. Entendeu? De longe, você não consegue captar, dimensionar. Não, por quê? Por causa que de longe não dá para saber quem é quem, irmão. Facebook hoje, apesar de significar livro das faces, se transformou mais no livro das máscaras. Porque ali todo mundo é perfeito, todas as famílias são perfeitas, todos os filhos são lindos, tudo é maravilhoso. Não que eu esteja dizendo para você expor seus problemas nas redes sociais, mas a maioria, irmãos, a maioria é mentira, entendeu? A maioria é mentira. Psicologicamente provado que a pessoa que expõe muito a sua família, dizendo que ela é uma bênção, que ela é isso, não é uma totalidade, é uma probabilidade, entendeu? Toda regra tem sua exceção. Talvez exista alguém que goste de postar as coisas no Facebook, mas que realmente viva aquilo ali, não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é que está provado que a maioria das pessoas que expõem uma vida provavelmente perfeita estão à beira do colapso emocional. Estão entendendo? Então, as pessoas precisam entender que não dá para se conhecer o seu líder de longe. Chega mais perto dele, conversa mais com ele, cumprimente ele. Outra coisa que gera muito o afastamento do líder
para o membro, para os liderados é o quê? Ah, se eu chegar perto dele, vão pensar que eu estou querendo cargo, que eu... Irmãos, isso é bobagem, irmãos. O líder é uma das pessoas mais solitárias que existe, porque ele não pode contar o seu problema para todo mundo, ele recebe o problema de todo mundo, e mesmo assim ele é falto de amizade, ele é traído diariamente às vezes, ele é caluniado, ele é sofrido. A família do líder sofre demais, por exemplo, os filhos do líder, por exemplo, todos os filhos de todos fazem tudo a mesma coisa que o filho do líder faz. Mas se o filho do líder fizer, é o filho do líder. Eu não estou colocando nem só pastores, viu? Estou falando em todas as dimensões, todas as áreas. Não é só pastores, não. Todos em todas as áreas sofrem com isso. Para você ter noção, às vezes parece que a gente tem que, se a gente não tomar cuidado, a gente que é líder, a gente acaba colocando o nosso filho numa opressão tão grande que ele não merece. O seu filho, líder, agora para os líderes, seu filho é criança também, ele vai ser adolescente também, ele vai ser jovem também, ele está fadado a erros como qualquer outro. E você tem que ter uma sabedoria para administrar também a sua família. Sua esposa é mulher como as outras mulheres da igreja. Ela não é uma super heroína. Entendeu? Você tem que entender ela. Olha lá, minha esposa falou que ela é uma super heroína. Entendeu? Então é algo assim que às vezes nós passamos batido e nós não sabemos valorizar. Às vezes chegar, dar um abraço, agora não que tem o coronavírus, mas conversar com ele, o senhor está bem, elogiar às vezes, não estou falando bajular, bajular é diferente de elogiar, entendeu? É diferente, irmãos, você ter uma sabedoria para lidar com as pessoas. Você precisa, é culto de ensino, irmão, não espere aquele mistério, não que não possa acontecer, mas o que nós precisamos entender é que os nossos líderes às vezes se tornam solitários, tristes. O índice aí eu nasci num berço evangélico e na minha infância eu nunca ouvi dizer que um pastor se suicidou. Hoje parece que se tornou até algo meio rotineiro, pastores se suicidando, porque há uma opressão, algumas diferenças de quando eu era criança para hoje. Por exemplo, a exigência dos membros para o pastor hoje é muito grande. Você antigamente chegava numa igreja e falava Jesus está aqui, o povo já pegava fogo, já era aquela glória, já não precisava às vezes nem falar mais nada. Hoje há uma exigência. O tipo de mensagem que você prega, como você prega, o que você fala, o seu português, a sua área exegética, teológica. E o pastor às vezes se sente oprimido. Às vezes a gente sai da igreja, eu já cheguei a sair da igreja 1h da manhã, atendendo irmãos com problemas, entendeu? Às vezes eu acabo o culto, você tem que orientar, falar, conversar, e aquilo vai porque além a diferença do pastor e qualquer outra liderança é qual? É que além de ser algo físico, emocional, psicológico, cansativo, ele também entra na área espiritual, porque a área espiritual é pesadíssima, irmãos. Ontem estávamos aqui em casa conversando com os irmãos e falando sobre a área espiritual, que muitos hoje não acreditam mais. Tem muitos crentes que não acreditam mais em demônios, em mundo espiritual, em vida espiritual, entendeu? Irmãos, isso é real, isso existe, entendeu? Isso é verdadeiro, e se nós não atentarmos para isso, e o pastor está nessas pelejas diariamente, entendeu? E muitos não estão suportando porque não conseguem mais orar,
não conseguem mais buscar a Deus, não conseguem mais ler a palavra, estão deixando de lado a espiritualidade para atender os homens. Lutero lhe disse uma frase extraordinária, ele falou assim: eu tenho tantas coisas a fazer que se eu não orar 2 horas quando eu acordo, eu acho que eu não conseguirei fazer. Então ele colocava como prioridade o quê? A sua vida de oração, a sua vida espiritual. Então o que a gente precisa entender, captar, analisar? É que nós precisamos se achegar, sermos um alicerce, sermos uma ajuda para os nossos líderes, senão nós vamos nos tornar um peso. Vamos continuar aqui. Daí o versículo continua: põe na frente ou põe diante de Arão. O líder precisa ver em cada um que vai ajudá-lo a fazer o serviço, a disponibilidade. Infelizmente, muitos quando recebem um cargo somem. Perceba só, tem crente que é terrível, irmão. Ele não falta de um culto, ele não falta de um ensino, ele está lá direto. Você fala assim: puxa, esse irmão vai ser uma benção. Aí você vai, coloca ele e fala assim: me ajuda em tal coisa. Ele some. Ele tem às vezes uma fobia de uma responsabilidade. E outras coisas mais. Segundo, eles mudam. Quando não some, muda. Entendeu? Era aquela pessoa assim, firme, bem estruturada, te ajudava, te acompanhava, tal. Daí você fala: vou colocar esse camarada para me ajudar. Colocou diante dele, ele muda. Daí ele já não é mais o mesmo. Uma vez eu pedi a um presbítero: tem como o senhor pegar uma água para mim, por favor? Ele olhou e falou assim: eu sou presbítero. O presbítero não pode pegar água. Entendeu? Então tem coisas que fazem mal para a pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações. Então não adianta só chegar perto, mas não estar disponível. Eu estou aqui do lado do meu pastor. Você pode fazer isso? Não. Pode fazer aquilo? Não. Hoje uma frase, né? Uma frase, junção de 2 palavras, está difícil de ouvir hoje. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É muito difícil de ouvir isso hoje, entendeu? E é interessante porque a gente tinha isso como normal, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito bem abalizada, né? Advogado. E ele falou: rapaz, eu me admiro que o senhor tenha o costume de chamar as pessoas de senhor. Eu falei assim: isso é uma coisa que eu trago de berço. Entendeu? Minha mãe me ensinou, meu pai, a chamar as pessoas que são de mais idade. A gente tem o costume de chamar as pessoas que já casaram de senhor. Senhor. Então é um costume. E isso está sendo meio que banalizado hoje no nosso meio por falta de respeito. Uma vez eu chamei um rapaz de senhor. Ele falou: senhor está no céu. Eu falei assim: não, mas o senhor é com S minúsculo, não é com S maiúsculo. Entendeu? Então as pessoas às vezes não têm essa habilidade de dizer sim, senhor. É difícil hoje para algumas pessoas. E quando não, somem, mudam e se rebelam. Ele recebe um poder. Pastor Zé Carlos de Lima diz algo numa reunião de obreiros do Belém que é verdade: o rei só se conhece depois de coroado. Depois que o Benhur Lopes diz: o poder não muda o homem, o poder revela o que o homem é. Quer conhecer um homem, dê poder a ele. Enquanto todo mundo se desumilde quando não é nada. Depois que se torna alguma coisa, supostamente, ele já acha que é a última bolacha do pacote, já não, entendeu? E se rebelam, se tornam orgulhosos, se tornam pessoas com princípios maus e causam males, entendeu? É horrível isso, é extremamente
prejudicial à obra de Deus esse tipo de trabalho, esse tipo de pessoas rebeldes. O rebelde, ele faz algo por si próprio, mas nunca algo por alguém. O rebelde, ele é uma pessoa orgulhosa, presunçosa, uma pessoa iracunda, uma pessoa ruim. Ele tem um princípio diabólico dentro dele. Todo rebelde, entendeu? Pastor, o que o senhor acha das igrejas que abrem tal, irmãos? Cada situação é uma situação. Cada situação é uma situação. Entendeu? Nós não podemos nunca generalizar algo, falar algo, ou dizer, aquele está errado, aquela está errado. Como eu disse a princípio, o líder, quem trabalha é Deus. Entendeu? Todas as vezes sou questionado acerca disso, eu tenho a minha opinião, entendeu? De que os homens darão conta de si mesmo a Deus. Mas vai que Deus falou com o homem, eu não sei. Barnabé e Saulo não se separaram? E cada um foi para um canto e a obra de Deus continuou? Eu não sei o que está passando. O desejo e a intenção do coração só Deus conhece. Então eu prefiro deixar as estrelas na mão de Jesus. E se acham-se mais do que seu líder. Eu conheço pessoas que não gostam de ir ouvir o seu pastor, porque ele acha que sabe mais que o pastor dele. E isso é um erro extraordinário, porque aprender com quem sabe menos, teoricamente, do que você. Às vezes muitos pastores mais antigos não tiveram a nossa oportunidade, a oportunidade que nós temos de ter um curso teológico, uma faculdade teológica, como nós temos, entendeu? Não, nós não tiveram essa oportunidade, mas só que tem muito mais sabedoria divina do que nós, entendeu? Muito mais. Às vezes nós somos muito bons em teoria, mas somos péssimos na prática, entendeu? Então, precisamos aprender com nossos líderes, sim. Ainda que você tenha uma faculdade melhor que a dele, um estudo melhor que o dele, um português melhor que o dele, não interessa. Você precisa aprender com ele. Ele vai ser um canal de bênção para a sua vida. E se você se rejeitar a isso, você está um passo da queda. Pois a soberba precede a ruína, a altivez do espírito, a queda. Vamos lá. Levam muitos com eles, e levam muitos com eles. Aqueles que trabalham com seu líder precisam sempre somar, nunca dividir. Então, a divisão, ela não provém de Deus. Ela tem que ser, tem que haver uma mutualidade. Quando nós não estamos bem, nós contaminamos pessoas, contaminamos vidas, e isso causa males, isso causa problemas. Não vai dar tempo da gente ler os textos aqui. Nós estamos um pouco já atrasados, mas nós precisamos aqui terminar isso aqui em nome de Jesus. Vamos lá, rapidinho. Para que sirvam. Há somente um bem comum em trabalhar para Deus, glorificar a Deus. Mas para glorificar a Deus é exatamente servir ao próximo, a começar pelo seu líder. Então, aonde nós aprendemos a hierarquia? Se você não serve o seu líder, irmãos, provavelmente você não estará pronto para servir aos seus irmãos. Seu líder é o princípio de servir. O seu líder vai direcionar seus liderados como servir ao povo. Há muitos Absalão no nosso meio que ficam na porta do templo. Como o Absalão ficava na porta da cidade dizendo: qual que é a sua causa? Minha causa é isso e aquilo. Sua causa é isso e aquilo.
Ai, que pena que eu não posso. Se fosse eu te ajudaria, entendeu? Gente que quer afagar o ego das pessoas só para poder tê-las ao seu lado. Isso é horrível, irmãos. Pessoas como Absalão. E o seu líder, ele precisa de pessoas que vão ser direcionados por ele para servir, entendeu? E ao servir possam ajudar o crescimento saudável da igreja. Para crescer a igreja precisamos de uma liderança, e essa liderança precisa de pessoas que aceitem as ideias, trabalhem com as ideias e cresçam com as ideias. Olha, irmãos, esse princípio de hierarquia, de respeito ao líder, teve em Jesus. Mateus 13 e 15, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15. Jesus e João Batista, eu não vou ler o texto, mas depois você leia. Quem era o Filho unigênito de Deus? Jesus. Quem era o mais poderoso? Jesus. Quem era o mais importante? Jesus. Quem era o Messias? Jesus. Quem era o Salvador do mundo? Jesus. Quem era o maior pregador? Jesus. Quem era o eterno? Jesus. Jesus sendo maior em tudo se submeteu-se à autoridade de João. Ele podia ele mesmo dar um pulo na água lá, se auto-batizar e dizer assim, ó, estou batizado, João, fica aí, tchau. Ele chegou lá e disse, João quando olhou para ele, disse, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e falou assim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e tu vens a mim, não eu que deveria ir a ti. Mas daí Jesus olha e fala assim, não, vamos cumprir o que está escrito, vamos seguir a regra, vamos seguir o que tem que ser feito, eu serei batizado por ti. Olha só, que dificuldade. Jesus, irmãos, Jesus não tinha dificuldade de se humilhar. Nós que não somos Messias, não somos importantes, temos dificuldade. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses, rogo-vos, pois, irmãos, que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e tomando a forma humana foi obediente até a morte de cruz, de maneira que Deus Pai o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho do que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, Jesus, sendo tudo isso, não teve dificuldade de se tornar homem, de ser batizado por João, de ser pendurado numa cruz. Ei, o nosso mestre, o nosso modelo, não tinha dificuldade de obedecer. Quando questionado acerca se era lícito pagar tributo, ele olha e diz, de quem é a efígie nessa moeda? E dizem, é de César, então ele diz, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Jesus não tinha dificuldade de pagar o tributo, ele diz para Pedro, vai lá, pesca, paga o meu e o teu também. Está entendendo, irmãos? Que dificuldade nós temos de submeter-se a uma liderança, de sermos obedientes. Eu sempre digo isso, se o seu líder errar, se você errar obedecendo o seu líder, a culpa não é sua, a culpa é do seu líder. Mas se você tomar suas próprias decisões e ir pelo seu próprio caminho, a culpa é sua. E você ainda vai ter que pagar um preço com o seu líder. Você está entendendo? Eu não concordo, mas obedece. Ei, Amã, ele recebeu um milagre não porque ele concordava, ele recebeu um milagre porque ele obedeceu. Ele não concordava com o Jordão, ele não concordava
que tinha que mergulhar, ele não concordava que Eliseu não foi lá falar com ele, ele não concordava com nada disso, mas ele obedeceu, recebeu. Você está entendendo? É mais fácil obedecer não concordando do que concordar e não obedecer. Deu para entender? Às vezes a pessoa concorda, não concorda, mas não obedece. Não faz nada do que foi lhe ordenado. E às vezes a pessoa não concorda, mas obedece, e esse está certo. Foi que nem Jesus contou aquela parábola dos 2 filhos, que ele chegou para o filho e falou, você vai trabalhar amanhã? Ele falou, não vou. Mas foi. Daí ele falou com o outro, o senhor vai trabalhar? Ele falou, vou, mas não foi. Quem estava certo, o que falou que não ia, mas foi. Está entendendo? É assim que funciona. Se nós não atentarmos para isso, se nós não pararmos para pensar nisso, se nós não analisarmos isso, nós vamos se quebrar, irmão. Há um princípio de liderança imposto, colocado, exposto por Deus. E se você não obedece seu líder, você se torna uma pessoa sem cabimento, sem... A maioria das pessoas que não querem líderes, eles querem ser líderes de si próprios. Entendeu? Obedeça seu líder, se exponha, se coloque o seu líder. Olha lá, Jesus tinha essa facilidade. Vamos terminar. A pessoa tem a visão, veja só, o maior exemplo depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Veja só o apóstolo Paulo. A Bíblia diz, em Gálatas 1:15, ele fala toda a sua trajetória. E olha o que ele diz no versículo 18. Vamos ler aqui. Ainda tem uns irmãos aguentando aí, já vamos encerrar. Isso é um estudo, irmãos, nós temos que estudar. Gálatas 1. E 18. Olha o que diz a Bíblia. Gálatas 1 e 18. Diz assim: depois passado 3 anos subi a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Irmãos, Pedro era o líder da igreja primitiva. Depois do deserto da Arábia, ele sobe a Jerusalém e fica 15 dias com Pedro. Pastor Zé Carlos de Lima diz: muitos obreiros ainda não passaram pela casa de Pedro. Na casa de Pedro ele vai aprender quem é Pedro, como é Pedro, o que ele espera de Pedro. Ah, mas teve uma vez lá que Paulo repreendeu Pedro na cara. Será que Paulo fez certo, correto? Uma pessoa, um liderado, às vezes pode tomar uma atitude dessa. A pergunta é se ele fez correto. E veja só, 3 hipóteses acontecem para que Paulo suba a casa de Pedro. Primeiro, receber a bênção. Irmãos, não vá sem que ninguém imponha as mãos sobre você. Atos 13, a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo. As pessoas estão andando aí, pega por uma maletinha, não tem pastor, não tem igreja, não tem lugar que toma ceia, não obedece ninguém, são pessoas completamente fora da casinha. Daí daqui a pouco aparece com um filho longe, família destruída. Daí fala assim: não, eu obedeço a Deus. Irmão, pare. Eu sei que
Você precisa de alguém para impor as mãos sobre você, abençoar você. Não preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Se você não... Não, irmãos. Deus coloca pessoas para te abençoar, te orientar. E nós precisamos aprender isso, ter isso. Senão, vamos perder o caminho, vamos andar meio sem destino, meio sem rumo. Você está entendendo? Ei, observe esses princípios. Observe essas verdades, observe essas coisas. Paulo pode ter subido ali para Jerusalém, na casa de Pedro, somente para receber a bênção. Pedro, me abençoa. Segundo, receber sua orientação. Ei, uma pessoa que já está no ministério, estávamos conversando isso, eu estava conversando isso esses dias com o presbítero. Eu quando comecei a caminhar no ministério, eu só andava com obreiros mais antigos, porque eu queria aprender com eles. E hoje nos nossos jovens, eles não têm mais esse desejo de andar com pessoas para aprender com elas, porque eles pensam que já sabem tudo, eles pegam orientação com pessoas erradas. Os youtubers da vida estão cheios aí, estão cheios de pregadores que não têm nenhum compromisso com Deus, com a sua palavra, com a santidade, com a vontade de Deus. Estão aí ao léu e as pessoas estão seguindo eles, estão sendo orientados por eles, estão se tornando pseudos pregadores, entendeu? Verdadeiros coaches da vida, não pregadores do evangelho. E isso está fazendo mal para a igreja. Nós não queremos mais aprender com nossos pais na fé, não queremos mais aprender a origem da nossa fé. Estamos deixando de receber a orientação com nossos pastores para receber com os famosinhos da vida. Entendeu? Ei, você tem que ter um pastor, você tem que ter uma igreja onde você congrega, você tem que ter uma orientação de alguém que seja uma referência. Se você não tiver uma referência, você provavelmente não terá essência. Grave isso que eu estou dizendo. Se você não tiver referência, você não terá essência. Você precisa de referência. Você precisa ter uma pessoa que vai te orientar de uma maneira correta, com princípios, com valores. E as pessoas estão perdendo isso. Estão sendo pastoreados pelo YouTube. Alguns, por aliás, eles estudam com pessoas no YouTube para questionar os seus pastores do que eles pregam, como eles pregam, o que eles falam. Irmãos, essas pessoas terão um fim trágico, porque quem quebra o princípio de liderança perde a orientação, perde a essência, perde a graça de Deus. Vamos pedir a orientação para as pessoas corretas. Seu pastor, tem um pastor, tenha um pastor, tenha ele como seu pai, oriente-se com ele, peça orientação para ele. Então quando ele sobe à casa de Pedro, ele sobe provavelmente para receber sua orientação. E terceiro, para testificar sua conversão. Já tinha se passado alguns anos e ele volta até Pedro e diz para Pedro: Pedro, eu continuo firme na fé. Ei, procure seu líder, mostre ao seu líder a sua vivência, vai mostrar ao seu líder a sua conversão, entendeu? Quantas vezes nós precisamos provar um obreiro para levá-lo ao ministério e às vezes ele não passa no teste? Por quê? Por causa que ele acha que não precisa provar nada para ninguém. Eu já ouvi pregadores dizendo: eu já estou tantos anos aí, eu não preciso provar nada para ninguém. Irmãos, você vai precisar provar para as pessoas sempre. Por isso a Bíblia diz: e cresciam diante de Deus e dos homens. Você não vai crescer só diante de Deus, você precisa crescer diante dos homens. Os homens precisam ter essa visão que você realmente é um servo de Deus.
senão isso não vai valer. E para a gente encerrar, vamos ler Hebreus 13 e o versículo 17. Eu só vou ler e expor o que está no texto. Obedecei a vossos pastores, em outras versões diz guias, e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes, para que o façam com alegria, e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Esse texto mostra duas ordens: obedeça e submeta-se. Duas responsabilidades dos pastores: velar e prestar contas. E duas consequências: alegria e utilidade. Se nós andarmos corretamente, se nós obedecermos, submetermos, os pastores vão conseguir velar pela nossa alma e vão conseguir prestar contas com um saldo positivo diante de Deus. E terceiro, vai gerar consequências na nossa igreja, na igreja onde congregamos, e a consequência será alegria e utilidade. Quando nós conseguimos obedecer e submeter-se à nossa liderança, a nossa liderança começa a trabalhar com mais alegria, e isso vai ser útil para a vida espiritual da igreja, para a igreja, para o crescimento da igreja. Então, precisamos, irmãos, ter essa visão, que a liderança ela é colocada por Deus, ela é tida por Deus, e nós precisamos engajar com essa liderança para que possamos fluir diante daquilo que Deus tem para com a nossa vida. Não percam princípios. Quem perde princípios não tem valores. Amém? Aqui nós vamos parar, porque a semana que vem nós vamos continuar com o nosso estudo e vamos entrar sobre responsabilidade. Feche seus olhos, eu quero orar com você, eu quero orar com a sua família, com a sua casa. Já estamos aí na hora do almoço e nós cremos que teremos um almoço abençoado. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela presidência da República. Vamos orar pela igreja, os líderes espirituais que estão na nossa frente, para que o Senhor possa estender as mãos, fazer a obra dele conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te engrandecemos, bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos, filhas, servos, servas que estão aí, Senhor, através das redes sociais, nos ouvindo a tua palavra. Pai, que essa palavra possa surtir efeito na vida deles e eles possam, Senhor, melhorar o padrão de vida espiritual. Senhor, que nós possamos, Senhor, te servir melhor a nossa liderança, servir melhor as pessoas, servir melhor a igreja do Senhor aqui na terra. Como disse, Senhor, Martin Luther King, aleluia, ele disse, Senhor, que quem não vive para servir, não serve para viver.
Pai, existem pedidos de oração sendo colocados aqui nesse momento, cada um com a sua necessidade, necessidades familiares, necessidades pessoais, ó Senhor, talvez necessidades financeiras. Nessa crise, grandes dificuldades têm se levantado, mas nesse momento nós oramos, cremos que o Senhor é o Deus da resposta, o Senhor é o Deus da libertação, o Senhor é o Deus do milagre. Entra, Senhor, aonde nós não podemos entrar, toca, Senhor, aonde nós não podemos tocar, opera, Senhor, aonde nós não podemos operar. Ó Senhor, se for cura, cure. Se for libertação, liberta. Se for familiar, restaura. Ó Senhor, se for emocional, sara. Ó Jesus, faz a tua obra por completo na vida de cada um dos teus servos e servas. Ó Deus, clamamos a ti nesse momento, pela vida do nosso presidente da República. Ó Senhor, clamamos, Pai, pelos seus governantes, senadores, deputados, prefeitos, vereadores. Clamamos, Senhor, pela área política no nosso Brasil, para que o Senhor possa fazer a sua vontade e nós possamos verdadeiramente, não somente como de praxe, mas dizer que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Pai, clamamos a Ti, Senhor, nesse momento, para que o Senhor estenda as suas mãos de bondade e de misericórdia, opere tanto o querer quanto o efetuar. Ó Senhor, entra na área da saúde, entra, Senhor, nos hospitais, nos leitos. Ó Pai, onde estiver alojado, aleluia, pessoas, aleluia, confirmadas com o Covid-19. Temos visto os testemunhos, ó Pai, de pessoas que têm sido curadas, restabelecidas, e eu creio que as suas mãos estão sobre a nossa nação. Estende, Senhor, sobre nós a misericórdia do Senhor. Aleluia, abençoa as pessoas que estão trabalhando, Pai, nos hospitais, médicos, enfermeiros, a área da limpeza, a área da cozinha, Senhor, a área administrativa. Ó Senhor, todas as áreas sejam, aleluia, cobertas pelo teu sangue, cobertas pela tua presença, pela tua graça. Estende as suas mãos, Senhor, sobre as famílias que estão nos ouvindo aqui agora, para que o seu nome seja glorificado. Repreende todo mal, repreende tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, dá-nos um dia de bênção, de vitória. Ó Senhor, traz notícias boas para nós. Ó Senhor, que a nossa vida espiritual venha melhorar, que nós possamos, Senhor, estar debaixo da tua presença, da tua misericórdia, da tua graça, da tua glória. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu clamo e peço que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça e vitória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vamos dar a bênção apostólica e depois cumprimentar os irmãos, conversar. Você que tem o pedido de oração, nós estamos num propósito de oração. Deixa aí seu pedido de oração no nome de Jesus. Irmãos, você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube AD Pacaembu, se inscreva lá no nosso canal. Tem vídeos, estudos que você pode estar recebendo aí. Também todos os nossos vídeos estão sendo postados dia após dia ali no nosso canal. Se inscreva, comente, compartilhe. Esse trabalho não é para a minha glória, não é para o meu louvor, esse trabalho é para a glória de Deus. Nesse tempo de crise precisamos continuar trabalhando. As mãos não podem afrouxar, os joelhos não podem adormecer. Nós precisamos continuar trabalhando e eu peço a ajuda dos irmãos aí para que nós possamos alcançar o maior número de inscritos possíveis, em nome de Jesus. Se você pegar um vídeo lá, assista um vídeo, goste do vídeo, você compartilhar esse vídeo nas redes sociais que você tem, no seu Facebook, na sua página, na sua página, no seu Facebook, no seu grupos de WhatsApp, com certeza, eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. Então nos ajude, irmãos, vamos chegar aí a um número bom de inscritos em nome de Jesus. Fala, filho, o que você quer falar? Ele virou bombeiro agora, irmãos, e ele está com
com o machado do bombeiro. Em nome de Eu Jesus. quero mostrar muitas coisas de bombeiro pra ele. Ah, é? Sim. Maravilha. Eu só vou dar a benção apostólica que vem receber a benção. Vai lá. Comunicação de polícia. É. Amém, Mami Kelly. Nós vamos estar orando pelo seu cunhado que vai fazer essa cirurgia. Também vamos orar aí pela família da irmã Miriam. Deus vai repreender essa depressão em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu peço aí a ajuda dos irmãos para que nós possamos continuar esse trabalho, adorando a Deus No meu. e glorificando o nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nome de Jesus. Já deu a resposta? Não. Pega aí. Vai lá, estenda suas mãos. Vai, Rê. Estende a mão aí. No capacete. Você não morrer. Estende a mão, Rê. Tira o capacete agora. Vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Deus abençoe. Esse rei é uma benção mesmo, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Pode deixar mais baixo. Vai derrubar, Tá com a gente aqui hoje nossos irmãos. Vamos lá começar desde lá de cima, lá que eu parei. Vamos ver onde eu parei aqui. Bastante gente. Bruno Máximo, Deus abençoe. A irmã Thaís, Deus abençoe, prima da Priscila. O nosso irmão Joel, grande Joel, obreiro, amigo nosso, Deus abençoe. Pastor João, Deus lhe abençoe. Pastor Mauro, Deus abençoe. Maurinho, grande abraço. Irmã Maria Soares, Deus abençoe. A irmã Belarmina, a famosa Bel, ô glória. A irmã Claudete é uma benção, viu? Deus continue lhe abençoando. A irmã Maria Soares, Caroline Godoy, esteve com a gente também. Kathleen Soares, Deus abençoe. Eliana Vasconcelos, Deus continue abençoando. Ângela Maria das Chagas Oliveira, Deus abençoe. Bima, grande Bimael, Deus abençoe. Aloísio, forte abraço, meu amigo. Gesiel Rodrigues, Deus continue abençoando. Hã? Não, é o do Nicolas. Deus abençoe, Pai do Senhor. Leandro Fernanda, Deus abençoe. Maria Werneck, irmã Maria, Deus abençoe. Adriana Leandro Moura, Deus abençoe em nome de Jesus. Minha mamãe Judite, Deus lhe abençoe, um beijo, te amo. André Luiz, Deus abençoe. Luiz Carlos, ô glória, Deus abençoe, Luiz. Deus abençoe em nome de Jesus. Congrega ali conosco. Esposo da irmã Débora, Deus abençoe em nome de Jesus. A minha esposa está gostando de falar aqui no negócio aqui. Irmã Luzia, Deus abençoe em nome de Jesus. Priscila, irmã Priscila, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Roberto, um abraço, meu amigo. Pastor Marciano, Pastor Roberto ainda acho que está em Joinville, isso? Pastor Marciano, ali de Navegantes, grande amigo, um abraço.
Pastor João Paulo, ali de Votorantim, Deus abençoe. Carlos Alberto, Deus abençoe em nome de Jesus. Josiane Lima, Deus abençoe. Roberta Souza, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando. Vanildo, Deus abençoe nosso irmão Vanildo. Dulcinéia Ribeiro, Deus abençoe. Pastor Luiz César Mariano, lá do Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo. Deus continue lhe abençoando muito. Tamo lá, viu? Ó, irmãos, você que ainda não é inscrito no canal do pastor Luiz César Mariano, se inscreva no canal, nesse trabalho que ele está fazendo de apoio à escola bíblica, entendeu? Dando subsídio aos professores, grande ensinador da palavra, já esteve conosco aqui no Pacaembu. Nós já estamos lá, assisti ontem o vídeo dele, muito bom, irmãos. Vai lá, se inscreva no canal e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Marcelo, pastor Marcelo Silva, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Diego Graça da Silva, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos estar orando, irmã Mariane, por você, pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. Também está com a gente a irmã Mônica. Deus abençoe, irmã Mônica. Se eu não me engano, é a irmã Mônica de Itu. Se eu estiver errado aí, me corrija, viu? Irmã Érica, Deus abençoe, irmã Érica Soares, em nome de Jesus, continue lhe abençoando. André Barros, Deus lhe abençoe. Irmã Michele, quem mais? Eu já falei. Rosane Fernandes, Deus abençoe em nome de Jesus. Eliana Paz, a irmã Esther, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Estão dando um oi para você. Ô Rê, fala oi. Oi, Bia. Bruno Oliveira, Deus abençoe em nome de Jesus. Keila Carvalho, Deus continue lhe abençoando. Ju Nascimento, do Coloral? Eliana Paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Olha lá, ô Rê. A tia fez bolo, falou, Ariane. Pergunta se pode descer lá comer lá, Rê. Eu posso comer lá, tia Ariane, aí. Pai do Senhor, irmã Claudete. Ô Glória, irmã Claudete candidata a vereadora ou pré-candidata? Você é candidata ou pré-candidata? Fala pra nós aí. Bênção de Deus, irmã Claudete. Olha lá, Rê, pode descer lá, viu? Irmãos, nós já vamos estar encerrando por aqui. Amanhã é quarta-feira. Estaremos aqui às 14 horas com uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Eu peço aos irmãos aí, ela é pré-candidata. Vamos estar orando aí para tudo se confirmar, se for a vontade de Deus, né, irmã Claudete? Irmãos, Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Entra lá no nosso canal, compartilhe. Tem coisa boa lá. Tem o pastor Toniel Gomes pregando, pastor Samuel Moraes pregando. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Olha lá, de Ariane para Ariane, tem grávida na live. Agora quero o bolo também. Ixi, vai ter que fazer mais uns 2, viu? Não dá! Olha lá.
Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Até amanhã. Deus tem bênção para todos nós. Em nome de Jesus. Joel, tamo junto amanhã, hein, Joel? Em nome de Jesus. Fica com Deus. Forte abraço. E que a paz do Senhor esteja sobre a nossa nação. Em nome de Jesus.